Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dou muitas graças a Deus por esta oportunidade, por mais uma vez me conceder a graça de estar aqui e de aqui posicionar-me mais uma vez à frente deste instrumento para mais uma mensagem da parte de Deus. Agradeço a Deus por este dia de hoje, agradeço a Deus pela vida, agradeço a Deus pela minha filha Emanuele, pela vida que Deus tem dado à minha filha. Somos gratos a Deus por estarmos de pé. Somos gratos a Deus por Ele nos ter e nos estar sustentando até aqui. A Ele seja a honra, a glória, o louvor para todo o sempre. Amém. Queridos, amados irmãos, amigos, quero nesta oportunidade que Deus me dá, trazer um assunto que não é muito falado, não é muito comentado, na verdade, pelo comprometimento dos nossos líderes religiosos, por eles estar tão comprometidos neste assunto que pouco ou quase nunca se fala ou se prega nas igrejas. Nem mesmo como uma vacina preventiva, nem mesmo como uma vacina corretiva. Não se prega. Que é a questão do divórcio na igreja de hoje. A igreja de hoje, os crentes, os evangélicos, aqueles que dizem que vão para o céu, estão tão envolvidos na questão divórcios, porque muitos dos nossos líderes têm se divorciados, estão se divorciando, e agora, por parte dos presidentes convencionais, dos presidentes das denominações, terem aberto mão para que os pastores, os líderes, se divorciem, se assim for necessário. Como que estes homens fossem Deus. Como que estes homens, o que eles determinam, Deus tem por obrigação de aceitar, de acatar, e fim de papo. Aí os líderes, alguns membros, acata, adere e praticam aquilo que a Bíblia condena, que Deus condena, que é o divórcio. Então esse assunto não é falado nas igrejas. Esse assunto ele não é pregado. E a última estatística que eu li em uma das revistas da nossa escola dominical dizia que entre os evangélicos o número de divórcio está muito mais do que entre os não evangélicos. Ou seja, os crentes estão se divorciando muito mais do que aqueles que não são crentes. É lamentável, é lastimável. E nós sabemos que Deus, ele é contra o divórcio. Deus não foi o feitor do divórcio. Ele não foi o fazedor do divórcio, o inventor do divórcio. De maneira nenhuma.
De forma alguma. Pelo contrário, Deus aborrece o divórcio. Eu quero ler um texto, eu quero ler aqui uns versículos na Santa Palavra de Deus, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 19, propriamente o versículo 10 ao versículo de número 12, que nos diz assim: disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Amém. Glória a Deus. Eu entendo, por isso que o apóstolo São Paulo disse na carta aos Coríntios, que seria bom que o homem não tocasse em mulher alguma. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 1. Bom seria que o homem não tocasse em mulher, mas por causa da prostituição, cada um tenha a sua própria mulher, e cada uma tenha o seu próprio marido. Eu acredito que quando Paulo escreveu isso ao Coríntios, muitos anos depois do que Jesus falou aqui em Mateus 19, 10, 11, 12, foi baseado nisso aqui, na responsabilidade que é o casamento, no comprometimento em que duas pessoas assumem uma para com a outra. Então Paulo, vendo esse comprometimento tão sério, envolvendo até a nossa salvação, que Paulo chegou à conclusão de escrever dizendo: bom seria que o homem não tocasse em mulher alguma. Porém, por causa da prostituição, para que não venha a prostituir-se, que cada um tenha a sua própria mulher e que cada uma tenha o seu próprio marido. Mas, lamentavelmente, nos dias que nós estamos vivenciando, e tendendo a aumentar-se mais e mais, entre os crentes o divórcio tem sido algo aceitável. Muitos têm se separado, se divorciado, casado de novo e estão na igreja, afirmando que vão para o céu. Mas nós sabemos que Deus casou-nos para sempre.
O casamento é um caminho sem volta. O casamento, ele é um caminho sem brecha. Ele é um caminho que aquele que aceita por trilhá-lo não tem como voltar. Não tem como pegar um atalho. Em Gênesis 2, 21 ao verso 24, que nós conhecemos, que nós sabemos muito bem, aonde Deus, casando o homem e a mulher, Deus casando-os ali, nós conhecemos tão bem estes versículos. Quando Deus formou o homem, quando Deus criou a mulher deste homem, e disse para o homem que aquela ali era osso dos seus ossos e carne da sua carne. Adão reconheceu isso quando Deus a apresentou. De tal maneira que Deus disse: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esta é a lei do casamento. A fundição de duas pessoas em uma só. De tal forma, de tal maneira, que não tem como se separar, sem dano, sem prejuízo de uma das partes. Você pega uma peça, duas peças de ferro, igualzinha, do mesmo tamanho, do mesmo peso, e você funde uma na outra. Pega uma peça, duas peças de ferro, de 1 quilo cada uma, e você funde ela a outra, numa temperatura a não sei quantos graus Celsius, até derreter aqueles dois ferros, e eles acabam fundindo-se um ao outro, de tal forma que aqueles dois ferros acabam se tornando um ferro só. De 1 quilo cada um, perfazem-se agora 2 quilos em uma peça de ferro só. Aí você tenta separar depois essa peça em duas novamente, você não conseguirá a mesma pesagem de 1 quilo cada uma. Assim é o casamento. O casamento é isso. Por isso que diz que não há como separar. Casamento é uma instituição de Deus, divina para o homem e a mulher. Em Deuteronômio 24, versículo 1 ao versículo 4, ali o divórcio foi incluído na lei, não por vontade de Deus, mas pela dureza do coração do homem. Foi o que perguntaram para Jesus, aqui em Mateus 19, a partir do versículo 7, quando eles indagaram a Jesus, quando eles vieram perguntar a Jesus, os fariseus, se era lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Veja só a expressão, qualquer motivo. Por quê? Havia duas escolas teológicas antigamente,
Tinha a tal da escola severa, chamada de um certo líder chamado Shammai, que defendia que o divórcio só poderia ser aceito no caso de prostituição ou fornicação. E havia uma outra escola teológica de um tal do Hillel, que esse já defendia o divórcio e o permitia por todas as causas concebíveis. E Jesus conhecia a ambos. Jesus conhecia tanto a Shammai como a Hillel. E conhecia os seus ensinamentos. O que eles ensinavam? Shammai ensinava que o divórcio só podia ser permitido em caso de prostituição, de fornicação, enquanto Hillel permitia em qualquer situação, ou seja, por qualquer motivo. E lá em Deuteronômio, era desta forma. O divórcio, ele só era pedido pelo homem. Só podia ser pedido pelo homem. A mulher não tinha o direito de pedir o divórcio. Somente o homem é quem podia pedir. Somente o homem poderia decidir repudiar a mulher. A mulher já não podia. Mas quando um homem repudiava a sua esposa, não por vontade de Deus, mas por dureza do seu coração, porque nunca foi essa a vontade de Deus, mas Deus nos suportou tais práticas. Na verdade, até que viesse o Cristo, o Messias, pois se não suportássemos, lógico, sem ferir a sua santidade, ele tinha que matar todos pela desobediência do ser humano, e aí não nasceria Jesus. Então Deus veio suportando o ser humano. Então foi uma permissão, não uma vontade de Deus. Então eles repudiavam as suas mulheres, e estas mulheres tinham por direito de viver por toda a vida, até que ela fosse resgatada por alguém, à dispensa do marido. Ou seja, o marido repudiava ela, porém tinha que sustentá-la ela. Tinha que sustentar ela. Então a mulher vivia à dispensa do marido, até que alguém a resgatasse. E o que eles faziam? Matavam as mulheres. Então foi permitido o divórcio, para que elas pudessem ficar livres e não morressem. Porque eles, sabendo que se eles a repudiassem, elas iam viver comendo e bebendo e se vestindo às custas deles. Então eles matavam as mulheres. Então foi permitido o divórcio, para que garantisse e preservasse a integridade física da mulher, a vida da mulher. Mas nunca foi da vontade de Deus o divórcio. Deus não fez o homem e a mulher para se unir pelos laços do matrimônio e vir a se divorciar ou a se separar. É uma fundição. O casamento é algo que não se dissolve. Ele é algo para sempre. Mas o homem, a mulher, não tem aceitado isso. Não querem aceitar isso. Então estamos vivendo numa escala crescente de divórcio entre os crentes. Entre aqueles que dizem que vão para o céu, que são salvos, que servem a Deus, mas estão em adultério.
Então perguntaram para Jesus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo. Se a mulher acordasse despenteada, era motivo de separação. Se a mulher queimasse a comida, era motivo de separação. Se eles achassem que a mulher estava feia, era motivo de separação. Então Jesus combateu, falando para eles, se eles não tinham lido, que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, referindo-se a Gênesis 2, 24. Aonde nós lemos, aonde Jesus diz: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e serão dois uma só carne. Jesus citando Gênesis 2, 24. Aí ele diz que, portanto que Deus ajuntou, não separe o homem. Então eles indagaram, por que então que Moisés, veja que coisa, mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la, mandar embora. Repudiar quer dizer mandar embora, abandoná-la, rejeitá-la. Aí então Jesus fala para eles que Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu. Foi uma permissão, não uma vontade nem de Deus e nem do próprio Moisés. O que Moisés fez foi o que Deus permitiu que ele fizesse para a preservação da integridade física e da vida da mulher. Mas, lamentavelmente, irmão, estamos vivendo isto hoje. Mas em Malaquias 2, 10 a 17, Deus afirma e firma sua opinião com relação ao divórcio. Onde ele diz que ele aborrece o divórcio e chama de infiel aqueles que optam pelo divórcio para com a mulher da sua mocidade. E fazendo isso, eles vêm ao altar de Deus e derramam lágrimas e choram. Mas Deus não aceita, irmão. Isso é um perigo grande que os crentes estão vivendo, achando que tem a conivência de Deus, que Deus está no negócio. E tem aqueles mais ousados que diz que Deus preparou uma outra mulher para ele, um outro homem para ela. Eles põem Deus como um cúmplice, até como um ajudador no seu divórcio, na sua separação, quando Deus condena tal prática, tal ato. Isso é um perigo, irmão. Como nada acontece, como nada procede de mal na vida dessas pessoas, mas tudo vai bem, entre aspas, é verdade, aparentemente é verdade, essas pessoas vão vivendo e vão comprometendo Deus na sua segunda relação, no seu segundo casamento, estando o seu cônjuge vivo. Mas na verdade Deus, em Malaquias 2, 10 a 17, Deus nunca foi a favor do divórcio. Foi sim uma concessão e não a vontade de Deus.
Deus apenas concedeu, permitiu que fosse implantado no sistema mosaico da lei o divórcio. Para que Deus não matasse os que não aceitassem a sua palavra com relação ao casamento. Então Deus vem suportando essa permissividade entre os crentes, mas que não é a vontade de Deus. De maneira nenhuma. E o interessante, irmão, que aqueles que buscam um pretexto no texto bíblico, lê-se um texto procurando o pretexto. Interessante que os crentes eles só leem e citam Mateus 19, no versículo de número 9. Onde eles leem, diz que, onde Jesus diz: eu porém vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. É esse o versículo chave dos crentes. Os crentes só lê este versículo. Eles não lê o versículo que está em Marcos 5, 10, ou Marcos 10, melhor dizendo, versículo 2 ao 12. Marcos 10, 2 ao 12. Os crentes não lêem esse versículo. Eles não lêem. Eles não lêem. Porque eles buscam um pretexto no texto para se separar e casarem novamente. Mas se nós lermos aqui onde eu acabei de ler, nesse versículo, em que eles buscam um pretexto para uma segunda núpcia com seu cônjuge vivo, se nós fôssemos parar para ler, não há brecha, irmão, para nova núpcia. Não há brecha para um novo casamento. Há sim para separar. Para separar-se. Já que não quer perdoar, ou diz que perdoou, mas não perdoa para continuar vivendo junto. Não querem viverem junto. Aí, ninguém é obrigado a viver com quem não quer. É uma escolha sua, porém com responsabilidade. Jesus diz: eu, Jesus, vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, veja, repudiar a sua mulher, lá era por qualquer motivo. Na lei de Moisés era por qualquer motivo. Eles estavam repudiando. Mas Jesus taxou aqui aquilo que defendia Shammai, concordando com Jesus e Jesus com ele, de que a condição estabelecida para a separação lá em Moisés, em Deuteronômio 24, continuava de pé, que era a prostituição, a fornicação, que era o pecado de pessoas casadas com não casadas, ou de pessoas solteiras com pessoas casadas ou com pessoas solteiras. Isso é fornicação. Uma pessoa casada que mantém uma relação com uma pessoa solteira, a casada está adulterando.
Mas a pessoa solteira com a pessoa casada está fornicando, prostituindo. Em outra versão. E o pecado de pessoas casadas com pessoas casadas é adultério. O pecado de pessoa solteira com pessoas solteiras é fornicação. Do grego porneia. E a lei de Moisés concedia ou permitia o divórcio, taxou o divórcio como condição a ele a prostituição, a fornicação. Porque os adúlteros eram apedrejados até a morte. Se uma pessoa casada viesse a adulterar com outra pessoa casada, os dois eram apedrejados, o homem e a mulher, até a morte. Mas no caso de prostituição, de fornicação, permitia-se o divórcio por parte daquele que não queria perdoar e continuar a viver junto. Porque se nós for olharmos nos dias de hoje, o homem, ele quer trair e quer ser perdoado. Mas se a mulher o trair, ele não quer perdoá-la. O homem, ele trai a mulher. Quando descoberto, ele chora, pede perdão para a mulher. Ela perdoa e ele continua vivendo e quer que ela continue o aceitando. Mas quando é a mulher que trai o marido, ele não aceita mais viver com ela. Ele não quer mais que ela viva com ele. É assim que funciona hoje. Tem funcionado dessa maneira entre o homem. Por parte do homem. Ele quer ser perdoado, mas ele não perdoa. Ele diz que ama a mulher, mas não quer mais viver com ela. Mas ele diz que ama ela e quer que ela o aceite, ele tendo traído ela. Então a permissão era a prostituição, mas permissão para se separar. Não para casar novamente, não para contrair novas núpcias. Era para se separar. Não quer mais viver junto com a mulher, com o marido. Então, foi um ato de prostituição. Se separa. Mas Jesus continua dizendo, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, há uma permissividade na lei de Moisés, que Jesus aqui cita, para se separar. Mas se casar novamente, comete adultério. E quem casar com a repudiada, comete adultério. Há uns imbecis crentes, há uns idiotas crentes, pregando por aí, de que o traído, ele pode casar novamente. Há uns imbecis que estão pregando esta barbaridade nas nossas igrejas. Abrindo um precedente perigoso, afirmando em cima dos nossos altares, de que a pessoa que foi traída, ela tem o direito de casar novamente. Quando não tem. Biblicamente, diante de Deus, não tem. A responsabilidade do casamento é dos dois. Quando se assumiram publicamente perante Deus um para com o outro, assumiram todas as implicações do casamento por parte de um dos cônjuges. A responsabilidade no casamento é dos dois. O compromisso é dos dois. Se a mulher vem a trair o marido, a responsabilidade e a culpa é dos dois. Se o homem vem a trair a esposa, a responsabilidade é dos dois. Então o compromisso de ficar só é dos dois também. Porque os dois são culpados.
Porque é uma carne só, é um corpo só. Então por que Jesus iria abrir um precedente para o traído casar novamente? E a pessoa traidora permanecer sozinha enquanto esse cônjuge casado novamente permanecesse vivo? Jesus não seria injusto, irmão. Deus não é injusto para ter falado ou cometido uma barbárie desta. A responsabilidade do casamento são dos dois. Se decidirem por se separar, tem que ficarem só, sem casar, os dois. Pelo contrário, se vier a casar novamente, constitui-se adúlteros, e os adúlteros não entrarão no céu, não entrarão no reino de Deus nos céus. É coisa séria, irmão. Casamento é coisa seríssima. Casamento é uma instituição divina, de Deus, e não do homem. Então Jesus disse: eu porém vos digo. Eu vos digo. Reafirmando aquilo que os fariseus sabiam. Ele sabia que a permissividade do divórcio dada por Moisés era em caso de infidelidade, prostituição. Mas eles vieram perguntar baseado no que Hillel, na sua escola teológica, ensinava. Por qualquer motivo, o homem pode separar-se da mulher. Então Jesus falou: não, senhor. O que chamar e prega é que está correto. Que a única concessão para o divórcio é a prostituição, é a fornicação. Mas para separar, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar, rejeitar sua mulher, o único objetivo para isso, não sendo por causa de prostituição, pronto, prostituição, e casar com outra, comete adultério. Você pode até separar, se você quiser, como condição para isso a prostituição. A prostituição. Porque a mulher prostituindo, ela perdia as regalias. Ela perdia o viver à dispensa do marido. Se eles a dispensassem por qualquer motivo, elas viviam à custa do marido. Mas se elas prostituíssem, a regalia não era perdida. Então Jesus colocou essa condição, a prostituição. Então a mulher sabia que se ela prostituísse, ela ia ser rejeitada pelo marido, ia perder todas as regalias, até que aparecesse um resgatador. E que o homem tinha como condição, e não qualquer motivo, a prostituição por parte da mulher. E casar com outra, se ele repudiar a mulher e casar com outra, comete adultério. Porque Marcos 10, os crentes buscam a brecha em Mateus 19, 9, achando que Jesus ali disse que
O homem, ele pode separar da mulher no caso dela ter traído ele, e ele pode casar. Não, de maneira nenhuma. Jesus não está dizendo isso ali. Ele está falando sobre a condição para o homem separar da mulher, que é a prostituição por parte dela para com relação ao marido. E se ele casar com outra, ele comete adultério. Jesus está deixando bem claro. Você pode até repudiar a sua mulher, mas se você casar com outra, você comete adultério. E se alguém casar com uma mulher repudiada, também comete adultério. Mas em Marcos 10, ninguém lê. Marcos 10, ninguém lê. Dez. Eu vou ler a partir do versículo 10. Aonde diz: E em casa tornaram os discípulos a interrogá-lo acerca disto mesmo, acerca do divórcio, que foi a conversa de Jesus com os fariseus, e os discípulos escutaram. Então em casa resolveu perguntar a Jesus sobre aquele assunto que ele estava discutindo com os fariseus. Então Jesus disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. E se a mulher deixar seu marido e casar com outro, adultera. Está vendo aí? Aqui em Marcos, que Marcos escreveu, Jesus já não fala aquilo que os crentes buscam no texto, que é um pretexto para casar novamente. Que é a condição para casar de novo se a mulher prostituir contra ele. Marcos, Jesus já não fala isso. Porque não há isso. Isso é um pretexto que os crentes, os pastores buscam para casar novamente. Mas que não há. Esse negócio de que o traído pode casar, isso é conversa do diabo. Isso é ensinamento de Satanás em cima do altar das nossas igrejas. Isso é ensino herético. Glória a Deus. Isso é heresia. Isso é um ensino diabólico. Oh, aleluia, glória a Deus. Abençoa os casamentos, Jesus. Abençoa os casamentos. Glória a Deus. Em Mateus, capítulo 5, versículo 31 e 32, glória a Deus, Jesus dificulta a situação do divórcio. Ele dificulta a situação em relação ao homem e à mulher. Enquanto a lei dizia que podia separar por qualquer motivo, Jesus condiciona a separação apenas em caso de prostituição, o que nós lemos. Mas não diz que pode casar novamente. Está lá em Mateus 5, 31 e 32. Mateus escreveu sobre o assunto em 2 capítulos. No capítulo 5, 31 e 32. No capítulo 19, versículo 3 até o versículo de número 10. Até o versículo de número 9. Mas Jesus dificulta aquilo que se pensa, que se acha e que se estão dizendo em nossas igrejas. Quando Deus não diz, Jesus não disse nada. Busca-se motivo para se separar e contrair novas núpcias. Mas a lei com relação ao casamento, irmão, é severa. É severa, irmão.
Quando eu olho para esses crentes de hoje, esses crentes modernos, esses crentes que querem seguir o mundo, seguir os famosos, que casam não sei quantas vezes, 7, 10, e faz questão de divulgar na mídia. Os crentes estão enveredando pelo mesmo caminho do mundo. Foi o que Israel fez, copiando os egípcios, copiando o mundo, desconsiderando a lei de Deus com relação ao casamento como algo eterno, que só a morte pode dissolver, permitindo ao vivo contrair nova núpcia. Os crentes estão enveredando pelo mesmo caminho. Mas quando eu olho João Batista, o profeta, pregando contra o divórcio, e morreu por isso. Irmãos, é de se aceitar que, se para nós é permitido divorciar-se e casar-se novamente, então nós temos que afirmar que João Batista morreu por intrometer-se em assuntos particulares. Que ele morreu por se intrometer em casos que não cabia a ele. Porque sabemos por que João Batista morreu. Ora, Herodes Antipas, o rei da Galileia. Ora, Herodias, mulher de Filipe, casada com o cunhado, com o irmão de Herodes Antipas. Herodes Antipas casado com Faceleia, filha do rei Natabeu Aretas. Olha que coisa. Herodes Antipas se divorcia de Facélia, filha do rei Natabeu Aretas, para casar-se com Herodias, que por sua vez Herodias se divorcia de Filipe I, irmão de Herodes Antipas, para casar com seu cunhado. João Batista então se interpôs entre eles, dizendo que ele estava cometendo um adultério, porque Herodes Antipas era casado e Herodias, a mulher com quem ele estava tendo um relacionamento, era mulher casada com Filipe I, o seu irmão. E assim os dias passaram, e João dizendo para ele que ele estava em adultério, estava cometendo o pecado de adultério. Pregar isso na igreja é perder a cabeça. Se você não perder literalmente, você vai perder no sentido de oportunidades, de funções, de cargos dentro da igreja. Porque as Herodias, o espírito de Herodia está em muitos pastores, estão em muitos crentes, aquele mesmo espírito que estava em Herodias, que pediu a cabeça de João,
está em muitos pastores em cima do altar das nossas igrejas, dentro dos templos evangélicos. Eles estão dispostos a cortar a cabeça de quem quer que ousa a pregar essas verdades bíblicas, das quais eles são conhecedores e sabe que é a verdade e que a verdade é essa, com relação à lei do casamento. Mas eles não admitem, não aceitam que alguém ousa a pregar isso nas suas igrejas. Porque os pastores tornaram dono das igrejas aonde eles pastoreiam. São deles e das esposas, dos filhos. A família do pastor é quem manda em algumas igrejas hoje. Eles são os senhores da igreja. Prega o que eles querem e quem quer que eles pregue. Infelizmente é assim. É o espírito de Herodia incorporada nos pastores, nos dirigentes, em alguns crentes dentro da igreja. João Batista era amigo de Herodes, comia no palácio, frequentava o palácio. Herodes tinha João como profeta, gostava de ouvir João falar as coisas concernentes ao reino de Deus. Mas quando Herodes Antipa tomou a sua cunhada, mulher do seu irmão, como mulher, divorciando-se de Facileia, a filha do rei Natabeu Aretas, para casar-se com Herodia, João se colocou contra. Agora não temos amizade. Quando você faz qualquer coisa que fere a santidade do meu Deus, fere a mim. Quando você comete qualquer prática, qualquer ato, que vai contra a santidade da palavra do meu santo Deus, que eu prego, você está ferindo também a mim. Eu não posso ser conivente, eu não posso ficar calado, eu não posso me silenciar, eu não posso fingir que não estou vendo, de maneira nenhuma, porque o Espírito Santo de Deus dentro de mim me compunge a não ficar calado, mas a falar, mesmo ciente e sabendo das consequências gravíssimas que sobrevirão sobre a minha vida, mas que eu estou disposto a morrer, falar a verdade, do que viver omitindo a verdade e perder a minha salvação. Então João optou em perder a sua ida ao palácio, em perder a amizade do rei Herodes Antipa, mas falar a palavra de Deus. Você é um adúltero. Se você casar com Herodia, você está cometendo adultério. Você é um homem casado com mulher. Ela é uma mulher casada com um homem. Você não pode cometer esse ato, porque você está ferindo a Deus, a lei do matrimônio, do casamento estabelecida por Deus. Sabemos o fim de João Batista. Oh, aleluia, Jesus. Sabemos o nosso fim se continuarmos pregando essas verdades. Oh, eu tenho pago o mais ferrenho preço em Vila Brasilândia 1. Eu sei quem são meus amigos e quem não são. Eu sei quem finge gostar de mim e quem gosta verdadeiramente de mim. Falar a verdade, irmão, nunca foi de se agradar a ninguém. As pessoas não gostam da verdade quando esta verdade dita contraria as suas práticas, seu modo de vida contrário à palavra, à santidade do nosso Deus. Você não é querido. Fingem gostar de você na igreja. Fingem te amar. Te apertam a mão, te abraçam, te dão tapas nas costas.
mas no seu interior nutre por você um veneno mortal que, se pudesse, te matava, porque você fala a palavra de Deus como ela é. Não é fácil, irmão. Nunca foi fácil ser crente. Nunca foi fácil ser crente, irmão. Aceitar a Jesus é estar à mercê de morrer a todo momento, a todo instante. Que é literalmente como figuradamente, dentro da igreja, tenta nos matar, nos privando da liberdade do Espírito, da liberdade das oportunidades a quem todos são merecedores de tê-la para expressar e externar a vontade de Deus na sua vida. Mas ele vai nos matando aos poucos, para ver se a gente morre. E tem pessoas que, não tendo oportunidade na igreja, ele morre, desvia, vai para outra igreja. Isso tem acontecido com muitos na nossa igreja. Os que têm oportunidade são os privilegiados. Todos os cultos eles têm oportunidade. Nós que falamos a verdade custamos subir no altar. É com muito custo. Mas os privilegiados puxa-saco, aqueles que mimam, que paparicam a liderança, esses têm todos os cultos. Eles são vistos sobre o altar, mesmo que seja para falar baboseira, mas eles têm a oportunidade. Mas pregar a palavra de Deus, irmão, dessa forma, você será morto. E João Batista não temeu, não teve medo, não foi covarde, mas ele falou a palavra de Deus com relação à lei do casamento, a fidelidade da lei do casamento, que ela é eterna. Uma vez unido-se com uma mulher, ou unido uma mulher com um homem, é para sempre. Você pode até separar-se do corpo, no corpo, mas porém você estará unido no espírito, a ele e a ela, por todo o tempo que ele e ela viver. Oh, glória a Deus. João Batista morreu. Morreu falando a verdade. Mas ele está no céu de cabeça e tudo, irmão. Iremos vê-lo no céu de cabeça e tudo. Herodias, para se ver livre das acusações com que João acusava Herodes Antipas e a ela mesma, ela pediu a sua filha Salomé, após dançar a dança do ventre e agradar ao rei e os convidados, que ela pedisse a Herodes, após lhe prometer o que ela quisesse, se dançasse novamente. Induziu a menina a pedir a cabeça de João Batista numa bandeja. Como Herodes abriu a ela a oportunidade de pedir, e na lei dos reis, dos medos e dos persas, não poderia voltar atrás, quando a moça pediu a cabeça de João, Herodes ficou muito triste, porque sabia que João era profeta de Deus, homem de Deus, mas que a palavra do rei não podia voltar atrás. Covarde, covarde, ser um homem covarde, preferiu a amizade dos reis presentes, dos convidados, a negar-se a tirar a vida de um homem justo. Mas preferiu matar João, satisfazendo o desejo de Herodes de Herodia, como um meio de ficar livre para casar-se novamente com Herodes, homem casado. Mas a voz de João continuou na sua mente, no seu subconsciente, a acusando. Tenho certeza disso. Veremos ele no céu de cabeça e tudo.
Romanos capítulo 7, versículo 1 ao versículo 3. Aqui Paulo fala da lei do casamento baseado no que Jesus falou, mostrando que a mulher e o marido estão ligados um ao outro por todo o tempo que ambos viverem. Mesmo que se divorciem, ficando como adúlteros se vierem a se divorciarem e casarem de novo. Mas se um dos dois morrer, o que ficar pode casar novamente. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que os dois devem se juntarem novamente, mas que se separarem, fiquem sem casarem. Fique sem casar. A palavra de Deus, ela é clara, irmão. Não há como buscar um pretexto nos textos da palavra de Deus. Que o homem não se separe, mas que se separar, fique sem casar ou reconcilie-se novamente. É o que se diz, irmão. Em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10 a 11, Paulo confirma tudo o que Jesus falou do divórcio. Foi apenas para a separação e não para casar de novo. Como pensa e querem os cristãos se divorciar, fique sem casar ou volte para o seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11. Romanos capítulo 7, versículo 1, que nós citamos, fala da indissolubilidade do casamento, que estão ligados um ao outro por todo o tempo que viverem. Sendo que se viver o marido e a mulher vier a casar com o outro, ela comete adultério. O homem, se a mulher viver e ele vier a casar com outra, ele comete adultério. Mas se morrer um dos cônjuges, o que ficar vivo pode casar novamente. Contanto que seja no Senhor. Em 1 Coríntios 7, 10, 11, fala sobre o divorciarem. Quer divorciar-se? Quer separar, repudiar-se um ao outro? É uma permissão. Mas que fique sem casar. Ou volte para o seu cônjuge. É a palavra de Deus, irmão, e ela está acima de pastores, de líderes, de presidentes de igreja. A palavra de Deus está acima da palavra desses homens. O que predomina é a palavra de Deus e ela não muda. Os homens mudam, mas a palavra de Deus não muda. Não muda, irmão. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, irmão. Precisamos entender, irmão, que o matrimônio não é uma conveniência social inventada pela humanidade para preencher uma necessidade ou condição temporárias e, portanto, para ser revisado ou abandonado conforme os caprichos de qualquer homem ou grupo de homens. Não, irmão. Casamento é coisa séria. O matrimônio foi instituído por Deus Altíssimo.
e a sua relação para com a raça humana é tal que não se pode modificar, nem a parte considerada mais insignificante, sem graves consequências. Aleluia! Não tendes lido o que o Criador disse? Disse Jesus. Por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Não se julgue que a legislação humana pode dissolver uma união feita por Deus. Não pode. Não pode, irmão. Não pode. Jesus disse: mas Moisés, pela dureza de vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Mas ao princípio não foi assim. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Quando Jesus disse sobre a concessão para o divórcio ser a fornicação, irmão. A concessão para o divórcio, não para casar novamente, mas para separar-se da mulher, para mandá-la embora do seu teto. Oh, irmão, foi para desfazer a suposição de muitos crentes de que um dos cônjuges tem direito de repudiar o outro somente por causa de infidelidade. A mulher olha para um homem na rua e ele já acha que é motivo de separar da mulher. Não. A mulher dá um beijo no rosto de um homem, ele acha que já é motivo de separar da mulher por causa daquilo. Não, irmão. Não. A condição era por prostituição. Tinha que ter o ato consumado para ter direito ao divórcio. Porque o casamento estava tão banalizado, como eu disse, que ele se separava por qualquer motivo, qualquer coisa. Então Moisés colocou lá na lei, a condição é essa, prostituição. Pegou ela em prostituição, não quer mais, não quer perdoar ela, pode dar a carta de divórcio. Porém, não podem casar. Oh, aleluia. Aleluia. Para compreendermos isto, devemos notar como as Escrituras distinguem entre a fornicação e o adultério. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Do grego moicheia. As fornicação, do grego porneia. Mateus 15, 19. Mas as obras da carne estão patentes, como são a fornicação, do grego porneia, a impureza, o adultério, do grego moicheia. Gálatas 5,19. Nem os idólatras, nem os adúlteros, do grego moichos, entrarão, hão de possuir o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Porque Deus julgará os fornicários, do grego porno,
e aos adúlteros, do grego moichos. Hebreus 13, versículo 4. Cristo não disse que a lei de Moisés concedia o direito de divórcio por causa de adultério, do grego moicheia. Ele disse: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, do grego porneia, prostituição, e casar com outra, comete adultério. Do grego moixão, Mateus 19, 9. Se o homem, depois de casar, achasse que a mulher não era virgem, podia repudiá-la. Compare-se Mateus 5,32, 19, 9, com Deuteronômio 24, versículo 1. Mas se ela era virgem, não podia repudiá-la enquanto vivesse. Deuteronômio 22, versículo 19. A lei de Moisés concedia o direito de divórcio no caso de fornicação, mas não de adultério. Os adúlteros morreram apedrejados. Levítico 20, versículo 10. Note, a fornicação é o pecado de pessoas não casadas, com pessoas casadas ou não. O adultério é o pecado de pessoas casadas com outras que não são seus próprios cônjuges. Glória a Jesus, glória a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Aí eu pergunto para os irmãos: se um pai maltratar um filho, a lei deve abolir a relação paternal ou castigar o pai? Se ele abandonar seus filhos, a lei deve ajudá-lo em criar outros filhos, os quais ele pode também abandonar? Não deve antes puni-lo? O que a lei pode fazer no caso de pai e filho, pode igualmente fazer no caso de dois cônjuges. As leis civis sobre o divórcio nunca podem substituir ou invalidar os deveres dos crentes diante de seu Deus. Mesmo no caso de um dos dois cônjuges descobrir que o outro foi infiel, seria melhor perdoá-lo do que repudiá-lo. Mateus 6, 14 e 15. Mateus 18, 15 a 20. O amor conjugal entre os crentes, sincero, é um mandamento divino. Efésios 5, 22 e 23. 1 de Pedro 3, 1 a 9. Não um capricho como entre os mundanos. A questão do divórcio, quando um dos cônjuges não é crente, aí é ventilada em 1 Coríntios 7, versículo 10 ao versículo 17. Se aquele que não é crente exigir a separação, o crente pode ceder. Mas a atitude do crente deve ser sempre a de ganhar seu companheiro para Cristo. Nunca pode tomar a iniciativa na separação. No caso de se separar, porém, a palavra de Deus é clara, que o crente não tem direito de casar-se com outrem. Que não se case, 1 Coríntios 7, 11. Oh, irmãos, é coisa séria para se meditar. E se quer ir para o céu, aceitar a palavra de Deus. Após Jesus discursar com os fariseus, no capítulo que ora acabamos de ler como texto base, capítulo 19, os discípulos em casa perguntaram a Jesus, e eles acharam tão sério a lei do casamento, que eles perguntaram para Jesus,
dizendo: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Olha a seriedade com que os discípulos viram a lei do casamento unindo um homem e uma mulher e um homem. Aqui fica claro que não se fala de dois homens, nem de duas mulheres. É de um homem e uma mulher, de uma mulher e um homem. Eles viram que é tão sério que eles disseram: se é assim, se é tão sério desta maneira, é melhor não casar-se. Aí eu volto a citar o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 1 e 2. Que seria bom o homem não tocar em mulher alguma. Paulo, como casado, e provavelmente teve a experiência do que é o casamento, e agora separado, ele achou por bem para o homem se ele não tocasse em nenhuma mulher. Mas como a prostituição está aí, e como está hoje nos nossos dias, hein, irmãos? A prostituição está exacerbada. As mulheres andam nuas e seminuas, roupas indecentes, provocando, instigando, provocando a libido. Os homens desejando as mulheres pela sua forma indecente e indecorosa de se vestirem. Isso dentro das nossas igrejas também. Os crentes fora das igrejas, pelas ruas, pelas redes sociais, provocando, com suas roupas indecentes, mostrando a vergonha da sua nudez. Oh, irmãos, não está fácil. A prostituição tem se aumentado. E Jesus foi bem claro quando ele disse: não diz os antigos que não tomarás a mulher do teu próximo? Eu, porém, vos digo: aquele que atentar para uma mulher e em seu coração a cobiçar, a desejar, já cometeu prostituição com ela. Os antigos diziam, ou aquilo que a lei de Moisés dizia: não possuirás a mulher, dando a entender que podia cobiçar, podia olhar e desejá-la, só não podia deitar-se com ela. O pecado estava no deitar-se com ela, consumar o ato corpo a corpo. Jesus dificultou mais, foi mais longe do que os antigos diziam. Eu, Jesus, porém, vos digo: aquele que atentar e olhar para uma mulher, e em seu coração a desejá-la, a cobiçá-la, já cometeu prostituição com ela. E é de doer a gente ver crentes que se diz salvas, que prega, que profetiza, que fala língua, que tem trabalhos nas nossas igrejas, se vestindo de forma tão indecente, tão indecorosa, provocando cobiça nos homens. Passam por elas e não tem temor e nem tremor de Deus, porque não vê isso nas crentes, mas vê cheiro de carne. Aí eles cobiçam, desejam. Eu já ouvi até dizer: eu quero ir para a igreja dos crentes, para eu pegar as crentes, porque elas são assim, assado. Porque dão motivo para os ímpios verem isso e pensarem
que somos assim, mas não somos. Não é por causa de uma maioria que se generaliza a igreja do nosso amado Jesus. A mulher de recato, a mulher de pudor, a mulher decente que serve a Deus com temor e tremor, até mesmo na sua forma decente e composta de vestir nas nossas igrejas. Enganam quem pensa que por causa de uma maioria dentro da igreja se generaliza todas as servas, as irmãs santas, que ainda se veste com decência e pudor e tremor e temor do nosso Deus, que são todas iguais. Não. Mas o que se falam de nós é pelo motivo que se dá através da sua descompostura no corpo e na maneira de vestir. Mas por causa da prostituição que cada um tem a sua própria mulher. E que cada uma mulher tenha seu próprio marido. Mas seria bom se o homem não tocasse em mulher alguma. Porque a coisa é séria, mais séria do que estão brincando, estão pensando de Deus. E ainda envolvendo Deus nas suas brincadeiras com o casamento. Os discípulos viram a severidade da lei do casamento do homem com relação à mulher. A ponto deles dizer para Jesus que era melhor não casar. Jesus, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra. A qual palavra? A de ficar sem casar. Não é todo mundo que aguenta, irmão, ficar sem casar, ficar sem mulher. Não. Principalmente hoje em dia, onde os crentes, com suas televisão, vendo as provocações diante dos seus olhos, porque eles ligam a televisão e veem através do modo de vestir das mulheres, seios de fora, roupas transparentes, escurvatura no corpo da mulher, e fica vendo aquilo e o cérebro vai projetando, criando aquela imagem no seu cérebro. Aí vem o desejo. Oh, irmão, como é difícil ser crente. Como é difícil guardar-se na pureza. Porque o olho está vendo tudo isso através da televisão, do computador. Quem acessa isso? Eu tenho um computador, quase não uso, só para aquilo que for necessário. Não ando navegando, minha internet é até de 1 mega, trava mais do que propriamente gira. Porque eu não tenho nenhum interesse, irmão. Olha para que eu estou usando o meu computador. Para isso que eu estou fazendo aqui. Nunca tive televisão na vida e não pretendo ter, porque eu não sinto falta. Mas para os crentes que têm aqueles canais pagos, aqueles pacotes, oh, irmão, eles veem tudo. Aquilo que lá em cima do altar se condenava, mas hoje não se condena porque perderam a moral. Porque condena lá nas irmãs dentro do templo. Mas quando chega em casa, na sua televisão, o que podemos chamar de câmeras pintadas de imagem, eles adoram essas mulheres com vestir dos quais eles estavam condenando as irmãs em cima do altar. Por isso que perderam a moral para julgar a igreja, nas suas práticas, nas suas obras, nos seus atos, no seu modo mundano de viver dentro da igreja. Perderam a moral, porque lamentavelmente chega em casa e eles vê as mulheres com aquelas mesmas roupas com que as crentes estavam na igreja e eles estavam pregando contra. E ali eles se deliciam, vendo tudo aquilo e até desejando. Oh, irmão, por causa da prostituição, cada um tenha sua própria mulher e cada uma tenha seu próprio marido.
Mas a lei do casamento é tão severa que os discípulos de Jesus o interrogou em casa, dizendo que não era bom casar. Mas Jesus disse que nem todos podem receber esta palavra de ficar sem casar, mas só aquele a quem Deus der ela, a quem Deus dá o dom de ficar sem casar, de ficar sem mulher. Isso é um dom dado por Deus. Se não tem esse dom, se não tem esta graça para não prostituir, case. Case. Aí Jesus então usa para os discípulos entender 3 figuras de pessoas. Quando ele diz que só podem receber esta palavra de ficar sem casar aqueles a quem Deus conceder. Aí ele diz: porque há eunucos que assim nasceram, do ventre da mãe, nasceram eunuco. E há eunuco que foram castrados pelos homens. Se fazia muito isso antigamente. Aqueles homens que cuidavam das mulheres e dos reis nas arenas, para que eles não sentissem prazer pelas mulheres, ao cuidar delas, ao dar banho, perfumá-las, tirava a libido desses homens, os castrando, tornando-os impotentes. E há eunucos que se castraram a si mesmo por causa do reino dos céus. Está vendo? Há aqueles que nascem com a capacidade de ficar sem casar, de viver sem mulher, mas não pecam. E há aqueles que foram feitos pelos homens, castrados. E há aqueles que se castraram a si mesmo, no sentido figurado. Decidiram: eu não quero mulher, eu não vou casar. Mas também ele não peca. Ele está decidido por si só. Ele não nasceu assim, não castraram, mas ele se decidiu viver sozinho, sem mulher. Aí Jesus disse: quem pode receber isto, receba-o. Jesus não condena se você nasceu com um dom para ficar sem casar, viver sem mulher. Nem condena aqueles que foram castrados contra a sua vontade pelos homens nas arenas. E nem condena aqueles que a si mesmos se castram e decidem viver sem mulher. Quem pode receber isto de ficar sem casar, receba-o, mas não peque. Não peque. Mas a lei do casamento é coisa séria. Séria! E lamentavelmente é nessa lei que muitos crentes estão pecando, seguindo o curso mundano dentro das igrejas, em cima do altar, achando que Deus está conivente com tudo isso. Lembre-se que o juízo de alguns se manifestam agora, o de outros vem depois. Mas a palavra que contradizermos, que pecarmos contra ela, Deus nos julgará. Não ficaremos impunes. Não pense você que o desobedecer à palavra de Deus em prol de um desejo teu, tu ficarás impunes, que não ficarás. Deus não brinca. Deus não tem piedade no aplicar do seu juízo contra aqueles que pecar contra a sua santa palavra.
O pastor pode passar a mão, dar um jeitinho, fazer vista grossa, mas Deus não fará o que o pastor tem feito. Deus não terá medo de ti, de perder o teu dízimo, a tua oferta que tu dá na igreja. Ele fará o juízo sobre ti naquilo que tu pecares contra a sua palavra. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é poderoso. Não brinque com Deus, irmão. Esta é a lei do casamento. Esta é a lei do matrimônio dada por Deus. Nem todos podem receber a palavra, mas aqueles a quem Deus der. Tens o dom de ficarem sem mulher? Amém. Fostes castrado por alguém? Amém. Castraste-te a ti mesmo? Amém. Não peque. E quantos crentes pecando dentro da igreja, casais de namorado, de noivos, tantos anos namorando, noivos. Oxalá os tais realmente tenham permanecido sem tocar um no outro, sem se queimar de paixão pelo outro, de desejo. Oxalá de fato esse tempo todo que se leva namorando, noivos, para se casar, permaneças intactos, puro. Pelo contrário, o tempo revelará tudo. É um negócio difícil de se aceitar, mas não se pode questionar a credibilidade de ninguém. Mas ficar tanto tempo namorando, tanto tempo noivo, se tocando, sozinhos, eu vou dizer de fato que você é um eunuco. Mas não peque. Case-se. Por causa da prostituição, aquele que atentar numa mulher para olhar e em seu coração desejá-la, já cometeu prostituição com ela. O desejo, o queimar-se de desejo pela namorada, pela noiva, a masturbação, tudo isso é pecado, irmão. Tudo isso é pecado diante de Deus. Seria bom que o homem não tocasse. O problema está no tocar a mulher. Tocar na mulher. O problema está no toque. Aí se desperta a libido, o desejo. E aí vem o pecado. Eis que o pecado está à porta e o teu desejo será para ele. O pecado jaz à porta e o teu desejo será para ele. Deus nos guarde, cubra-nos com seu sangue, dê-nos sua graça, sua paz, seu amor. Queridos, que Deus em Cristo Jesus nos abençoe e guarde. Esta é a lei do casamento. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.